enquanto a gente puder usar esse sistema, a gente vai continuar nele, né? Porque hoje de manhã alguém levantou a questão que vai ter que mudar, a gente vai ter que mudar aí, né? Eu não sei como é que vai ser no Professor, futuro. alguns professores estão falando que não é necessário mudar, talvez. É que eu não li certinho, né, o requerimento lá que mandaram. Mas eu acho que as gravações vão ser só de 1 hora no máximo. Parece que tem alguma coisa assim. Outros falam que vai ficar normal. Aí eu não entendi muito bem. Mas eu acho que vai dar para continuar gravando, assim, mas 1 hora só. Então, isso mostra que nós estamos em sintonia perfeita, porque eu estou igualzinho você, também não li completo, não. Né? Acredito também que não vai mudar, certo? Porque mesmo se o Google Meet aí da universidade der problema, o semestre passado eu dei aula só com o Google Meet do Gmail, e perfeito, sem problema nenhum, então não tinha nada a ver com a universidade. O Google Meet ele vai começar a implicar quando tiver mais de 100 pessoas participando, aí ele só permite isso perante o pagamento de uma taxa. Nós não vamos alcançar esse número, né? A gente não tem turmas de 100 alunos, por enquanto, né? Então a gente vai continuar sem muita frescura. Se não puder gravar, não pode gravar, vai fazer o quê? Tá certo? Arruma outro jeito de gravar, porque gravar sempre dá para gravar. O sistema aqui permite a gravação direta de uma forma mais fácil. Pega um botãozinho e ele mesmo já grava. Se não, a gente grava de outro jeito. Né? Ou se não, não grava, né? Vai fazer o quê? Tá certo? Assiste e pronto. Né? Então não vamos nos preocupar com isso por enquanto. Né? Porque eles estão querendo resolver problemas maiores que não são os nossos. Imagino que tem muita gente aí participando, algumas reuniões grandes e tal, e é isso que interessa para eles. Sobre a nossa questão, então, eu estou gravando e já estou dividindo, então vocês estão vendo a minha tela, né? Então vocês estão vendo a minha tela, essa daqui é a questão da prova. Vou fazer que nem eu fiz hoje de manhã, então, né? Vou resolver essa questão aqui. Eu estou tentando me lembrar se tinha um aluno que tinha uma dúvida com relação a ela, a essa questão aqui. Algum de vocês que me perguntou sobre essa questão, que não ficou claro de manhã? Deixa eu ver as outras questões, só para me lembrar. Ah, não, era essa questão aqui que tinha uma dúvida. Teve uma dúvida de manhã. Apesar de eu ter feito, a pessoa depois ainda ficou uma dúvida, nós vamos ter que fazer um pouco mais em detalhe. Tá? Bom, a primeira questão, então, era assim, essa figura aqui, como foi o que eu prometi, né, que eu falei que ia cobrar de vocês. Então, eu tenho duas esferas do mesmo tamanho dentro de uma esfera maior. Essa esfera aqui, esfera 1, esfera 2. Elas estão dentro dessa outra esfera aqui. Esse problema é interessante porque eu inventei ele a partir de uma modificação do que tinha na lista. Então não tinha acesso, né, na internet em nenhum lugar. Quem participou das aulas provavelmente conseguiu fazer. Quem nunca veio na aula deve ter tido um pouco de dificuldade, a não ser que tenha conversado com as outras pessoas. A esfera maior é de vidro, azul. A esfera azul, então, supondo que isso aqui seja azul, né? Um violeta e um azul. Se ela fosse maciça, ela seria uma esfera de azul. Como ela tem esses buracos aqui dentro, se eu tirar ela, ela não é uma esfera, né? Ela é uma coisa que quando eu desenhei hoje de manhã, daí que eu me percebi que ficou parecendo uma cara de uma caveira ou de alguma coisa assim, né? Então, é uma esfera com dois buracos aqui. Né? Onde aqui está tangenciando, tá certo? Tangenciando. Então, obviamente, isso daqui, essa figura não é uma esfera com dois buracos, não é uma esfera com buraco, não é esfera. E a gente já sabe, então, como eu já tinha dito, que isso daqui não é a mesma coisa que eu pegar essa massa equivalente aqui
e centralizá-la no ponto. Eu não posso fazer isso, porque isso daqui não tem a simetria. Essa peça furada doida aqui não tem a simetria desse negócio aqui. Tá? Então isso não é igual a isso. No entanto, isso daqui é igual, sim, a eu pegar uma esfera completa menos. Vai acontecer uns rabiscos aqui de vez em quando, porque eu configurei o mouse aqui de um jeito para tentar me facilitar a vida, mas ainda está difícil de eu controlá-lo, mas eu estou aprendendo. Menos, vou tentar pôr em pontilhada aqui onde ela estava, menos essa daqui, e menos essa daqui. Ou seja, como se fosse mais com massa negativa aqui. A massa negativa vai cancelar essa daqui. Claro, na linha que eu estou interessado aqui. E esse sistema todo aqui, então, é essa azul menos essa azul menos essa azul. Porque daí essa azul inteira menos essa azulzinha me dá essa cara de fantasma aqui. E para formar essa outra cara de fantasma aqui com olho preto com olho verde, então aí eu tenho depois que fazer mais. No mesmo lugar aqui, uma com olho preto aqui, nessa posição, e a outra com olho verde, nessa posição. Esse conjunto todo fica igual a essa daqui. Então, essa daqui está atraindo total. Essa daqui está repelindo, essa daqui está repelindo, e aí a preta aqui atrai, centrada aqui, e a verde aqui atrai, centrada aqui. Quais são as distâncias que entram? Olha lá de novo, tá vendo? Quais são as distâncias que entram? A distância para essa daqui, então, é a distância D. A distância para essa daqui, quem que é? Estou tirando essa daqui. Ó. Se eu estou tirando essa daqui, então é D mais esse pedacinho aqui que é R sobre 2. Então essa distância aqui é D mais R sobre 2. Essa distância aqui é a distância daqui, ó. Então é D menos R sobre 2, né? Porque aqui é R sobre 2. Menos R sobre 2. E a mesma coisa, que também é D mais R sobre 2, né? E aqui é D mais D menos R sobre 2. Então essas são as distâncias que entram na equação. Falta as massas agora. Então aqui a massa total calculada com essa densidade aqui. Ora, a massa total é a densidade vezes o volume total.
densidade está aqui, e o volume total é 4/3 de π o R ao cubo. Então, se eu quiser calcular, eu calculo quanto que ela é. Se eu quiser deixar em forma de equação, eu deixo esse ρ do vidro aqui, né? Então, eu sei quanto que é a massa que vai entrar aqui. A massa que vai entrar aqui é essa massa aqui, eu vou chamar de 1 aqui. Essa massa 1 é o ρ do vidro vezes o volume 1, e esse volume 1 a gente já sabe quanto que ele é 1/8, nós já tínhamos calculado, se não, calcula de novo. Se não, calcula de novo esse volume aí. Mas no cálculo do volume eu tenho certeza que não ficou dúvida nenhuma para vocês. Então, isso aqui é ρ1, ρ do vidro, né? Perdão, vezes 1/8 do volume total. O 2 é a mesma coisa, né? A massa que está aqui é a mesma coisa, que é igual, então igualzinho a M2. Então aqui é a massa total que vai entrar. Aqui é a massa 1. Aqui é a massa 2. Aqui é a massa 3. E aqui é a massa 4. A massa 4, 3, né? A gente não fez a 3 ainda. A massa 3 segue a mesma equação, é o ρ3, ρ3, ô rapaz. É o ρ3 vezes o V3, V3 é igual a V2, que é igual a V1, e o ρ3 é o chumbo que está aqui, porque a esquerda é chumbo, e a densidade é essa daqui. Então aqui o ρ3 é o ρ do chumbo, então a massa 3, que é a massa do chumbo, é o ρ do chumbo vezes 1/8 do volume total. E a massa 4, que é a madeira lá, a massa 4, é o ρ4 vezes o volume 4. Então essa massa 4, que é a massa da madeira, né, porque a massa 4 é a esfera interna à direita, a verde, é de madeira. Então, é a densidade da madeira, que foi dada aqui, vezes o volume 4, que é 1/8 do volume total, de novo. Ok? Então eu peguei a azul total, tirei esse buraco, peguei a azul total, tá aqui, tirei o buraco onde vai ficar preta, tirei o buraco onde vai ficar verde, pus a preta e pus a verde. Então a força com que esse negócio tudo atrai, porque está na linha aqui, a força total, que é a força total do vidro menos a força
parcial 1 do vidro, que é esse buraco, menos a força parcial 2 do vidro, que é esse outro buraco, mais a força da esfera de chumbo, mais a força da esfera de madeira. Física acabou aqui. A equação, o resultado final, então, o resultado final, quiser calcular o número lá, tem que calcular, né? Claro, depende dessa outra massa aqui. Então, esse resultado final, que é essa força que ele quer, é G M, onde M é isso daqui, né? Olha lá, 125 quilos. Isso aqui vai estar em evidência o tempo todo, né? Então, a primeira é a massa total. A massa total a gente calculou como sendo o ρ do vidro vezes o volume total, dividido por T2. Se vocês não me acompanharem agora, vocês me falam, certo? Porque eu estou fazendo um a um, né? Menos a segunda aqui é o ρ do vidro vezes o volume total dividido por 8, né? 1/8 do volume total, dividido por D mais R sobre 2 ao quadrado. Esse termo aqui. Esse termo aqui, ó, que ligou aqui, esse daqui, está escrito lá assim. Menos ainda o ρ do vidro, que eu estou substituindo, vezes o volume total dividido por 8, vezes, dividido por D menos R sobre 2 ao quadrado. E agora, as que apareceram, que foram entrar no lugar lá do chumbo, que é o ρ do chumbo vezes o volume total dividido por 8, 1/8 do volume total, D mais R sobre 2 ao quadrado, e mais o ρ da madeira vezes o volume total sobre 8 dividido por D menos R sobre 2 ao quadrado. Pode colocar os números e fazer as contas direto, tá certo? Pode pegar o V total, então fica em evidência em todos eles, se quiser. Só para simplificar um pouco a equação, mas aí também já é o V total, então ficou aqui fora. Esse termo com esse daqui fica em evidência 1 sobre D mais R2 ao quadrado, que multiplica
o rodo chumbo menos o rodo vidro. Esse com esse outro aqui é a mesma coisa. Só que em cima fica roda madeira menos o rodo vidro. E esse aqui fica sozinho. Então, pronto. O resultado numérico está aqui. Não sei quanto que dá de cabeça, não me lembro não. Alguma dúvida nele, não? Se tiver dúvida, fale agora ou pode falar depois, tá certo? Aqui não é casamento não, que a gente tem que falar agora ou se calar para sempre, né? A gente pode falar agora, se tiver dúvida, ou se a dúvida aparecer depois, pode falar depois. Mas não tenham receio de perguntar, não. Fiz ele bastante detalhado assim para tentar esclarecer direitinho. Senão, vamos seguir. Vamos para o segundo. Segundo, quer dizer, esse exercício, esse primeiro aqui, é um exercício difícil, se a gente não tivesse sido preparado para ele. Tá? É muito trabalhoso, é muita conta. Isso eu reconheço. Porque o sucesso, eu acredito que vai intimamente ligado com o trabalho. Se a gente não trabalhar muito, não consegue ter muito sucesso, não. Precisa trabalhar. Então precisa fazer essas contas aí. Mas foi um exercício que a gente discutiu bastante. Então, esses conceitos aqui, eu acho que esse exercício fixa bem essa coisa da gente poder somar esses campos aí todos. E isso é fundamental. Esse segundo exercício aqui também não era um exercício difícil, como sempre, dividido em 3 partes, né? 3 questões difíceis. A primeira mais fácil, a segunda tem que pensar um pouquinho, tá certo? Tá? Fez a segunda, faz a terceira e vice-versa. Vamos lá, então vamos pelo começo. Qual é a velocidade de escape de um asteroide esférico de 800 km de raio se a aceleração gravitacional em sua superfície vale 3,5 metros por segundo ao quadrado? Então vamos lá, então você tem um asteroide que tem 800 km de raio. Então o R é igual a 800. Ou simplesmente igual a R. Quilômetros, né? Se quiser já deixar escrito aqui de outra forma, mais correta, para não misturar as nossas unidades, aqui é 800 vezes 10 a terceira metros. A velocidade de escape. Ora, a gente lembra, se não lembra, estava lá, não proibi ninguém de ficar olhando fórmula. A velocidade de escape é a raiz de 2G vezes o R. Se a velocidade de escape é do planeta aí, do asteroide, não sei do que, tá certo? Não me importa. É da gravidade que tem lá e do raio da superfície que vai da superfície até o centro. Então essa velocidade de escape não é a coisa mais difícil do mundo de calcular. Ela vale 2 vezes 3,5 metros por segundo ao quadrado vezes 800 vezes 10 a terceira metros. Tem que ficar em metros, porque daí fica metro vezes metro dá metro ao quadrado por segundo ao quadrado, quando eu extraio a raiz dá metro por segundo. Então não sei quanto dá essa conta aí. Tantos metros por segundo. Se eu quiser transformar em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Né? Ou, perdão, divido por 3,6. É isso, multiplico ou divido?
eu tenho metros por segundo. Se eu quiser transformar isso em quilômetros por hora, isso daqui é 10 a menos 3 quilômetros. Isso daqui é 1 sobre 3.600 de hora. Então, na verdade, isso aqui é igual a 3.600 vezes 10 a menos 3, 3,6 quilômetros por hora. Então, você tem que multiplicar por 3,6 para dar em quilômetros por hora. Então, o item A está feito. O item B. E aí é que a gente precisa pensar um pouquinho. Se fizeram os exercícios, não tem dificuldade nenhuma. Se não fizeram, tem que pensar. A que distância desse asteroide chegará uma partícula se ela for lançada da superfície com velocidade vertical de 900 metros por segundo? Ora, a gente cansou de resolver, né? Não fui eu com vocês, foi outro professor lá, mas a gente tem a Terra aqui, a superfície da Terra, e aí o professor falava, bom, vamos jogar uma pedra para cima, com uma velocidade v. Que altura que ela vai chegar? Bom, ela saiu daqui da Terra, então, aqui eu chamava de h igual a zero, e eu dizia, a energia mecânica dela se conserva. Isso aqui é energia cinética mais energia potencial. Foi como foi introduzida essa questão de energia que a gente via que ficava muito mais fácil de resolver do que usando as equações de movimento lá, onde eu tinha que dizer que a aceleração era constante, então a velocidade era igual a velocidade de zero mais at, o x era x0 mais v0 ao quadrado t mais at ao quadrado sobre 2, dava para resolver, mas muito mais complicado. Usando energia era muito mais simples. Por quê? Porque eu falava, bom, a energia potencial dela, nesse primeiro momento aqui é zero, o que eu chamava de zero aqui, energia potencial, e a energia cinética dela era a velocidade com que ela partiu, mv ao quadrado sobre 2. Quando ela chega lá em cima, ela para, então ela ganhou toda a energia cinética dela convertida em energia potencial, então a energia cinética dela lá em cima é zero, e ela transformou isso em mgh. Por quê? Porque a energia potencial era uma formulazinha que a gente aprendeu lá, alguém falou para nós que a energia potencial era mg delta H, né? Sempre variando, escolhendo o zero em algum lugar que eu quisesse. Então aqui você tirava aqui v ao quadrado sobre 2, não depende da massa. Era igual a gh. Então se o camarada deu a velocidade, você calculava a altura. A altura era simplesmente v ao quadrado sobre 2 vezes g. Isso não ajuda o nosso problema aqui. Por quê? Porque as condições desse problema não são iguais. Por quê? Porque aqui a energia potencial varia dessa forma. mgh. Por quê? Porque o g é constante. E por que o g é constante? Porque eu estou em h pequeno. O que é h pequeno? Eu já falei para vocês, pequeno não existe quando você está fazendo física ou quando você está fazendo engenharia. Quando você está fazendo ciências exatas, você pode falar que alguma coisa é pequena para um cliente de vocês. É uma pessoa que não é da área de exatas, que não está discutindo a engenharia e a construção das coisas. Para um engenheiro, um outro igual a você, você não pode. Você tem que falar que o H ele é muito menor que alguma outra coisa ou muito maior. Não existe nem pequeno nem grande.
Essas coisas relativas são poesias. Poesias não se aplica na engenharia. Quando a gente vai construir a coisa, você não pode construir alguma coisa com poesia. Você tem que construir com dados concretos. Então o H, isso daqui é verdade, por quê? Isso aqui é verdade se e somente se o H for muito menor do que o raio da órbita, do que o raio da órbita dele, que é o raio da Terra. No caso aqui, o raio da Terra. Porque senão o G não é constante, isso daqui não é mais obedecido. Então não vale mais essa fórmula. Então não vale isso. Mas a conservação de energia tem que valer. Isso aqui não tem nada a ver com o fato da gravidade ser constante ou não ser constante. Então, a conservação da energia tem que valer. Você perdeu energia cinética, você ganha energia potencial. Se não tem nada que dissipa, a energia, uma se converte na outra. A única coisa é que as minhas fórmulas estão erradas aqui. E é por isso que eu não decoro fórmula. Porque as fórmulas são sempre para explicar um raciocínio. Um raciocínio, às vezes, é um raciocínio local. Então, essa daqui é uma equação bonita, simples, coisa mais simples do mundo. Como que eu escrevo ela nesse caso? Então, a energia mecânica é constante. Então, mv ao quadrado sobre 2, que é a energia cinética com que ele sai, mais a energia potencial que ele tem ali naquele ponto. Aquele ponto ali, quem que é? É o raio do asteroide. Por que é o raio do asteroide? Porque ele está na superfície. Vai ser igual a quem? Então, tudo isso daqui está no ponto 1, né? Olha lá, eu vou pôr aqui, só para dizer que é no ponto 1. É igual a mesma coisa em qualquer outro ponto. mv ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial. Agora, nesse outro raio aí, que é o ponto 2. Se em particular ele quer saber a altura máxima que ela vai chegar, a altura máxima que ela vai chegar, para esse caso particular, então a altura máxima que ela vai chegar é quando isso daqui for igual a zero. Quem que é essa energia potencial aqui? Então agora eu tenho que escrever a fórmula séria dela, que não é mgh. Porque agora a energia potencial é aquela que a gente tem igual a zero quando as partículas, quando os dois corpos estão infinitamente separados. A distância entre eles é infinita, aí ela é zero. Então a energia potencial aqui, vou colocar aqui do lado da cinética, essa aqui, é menos a constante gravitacional, a massa do meu planeta, a massa do meu corpo lá que eu estiver considerando, dividido por R, porque eu estou aqui na superfície. Poderia ser R1, qualquer outra posição. Isso vale para qualquer posição, né? Em particular, como eu estou na superfície, é o raio é o raio aqui, ó. Esse raio aqui, né? Você está aqui na superfície. Então você está nesse ponto aqui. E aí você lançou o bicho lá para cima, né? Então, ele vai chegar aqui e parar. Aqui o V é igual a zero. Então essa daqui dá zero. E essa outra energia aqui, quem que é? G, a massa que está atraindo ele, que é a mesma massa aqui, né? A mesma massa que ele tinha, dividido por R mais H. Aqui não é o quadrado, não, né? Entendeu? Aqui é a posição 1 e a posição 2, né? Vocês lembram, tá? Onde o H, então, é isso daqui.
Então já é aqui distância do asteroide. Então, se eu falar que a distância do asteroide medida a partir da superfície, já é o H. Se eu falar que a distância do asteroide é a distância medida a partir daqui, então eu preciso pegar o H e somar com R. Então vamos considerar a distância a partir da superfície, é esse H. Pronto, a equação está resolvida aqui. Agora o M vai embora, você vê que o M nem aparece, né? Ficou um probleminha para nós, que é a massa do asteroide. Quanto que é a massa do asteroide? Eu tenho duas opções. Eu posso calcular a massa do asteroide, ou eu posso eliminar essa massa daí. Como que eu faço isso? Porque ele me deu a gravidade que tem no asteroide. E a gravidade depende só da massa que ele tem lá. A gravidade, se a gente lembrar bem, ela era G, a massa que eu tenho lá, dividido pelo R2. Se for a massa da Terra, o raio da Terra me dá 9,8. Se for de Júpiter, com o raio de Júpiter, vai dar a gravidade que tem em Júpiter lá. Então, como eu tenho essa gravidade, aqui é a constante universal, e esse raio foi dado, então eu posso calcular essa massa. Ou eu posso fazer muito mais fácil, entender que se G é igual a isso, basta, nesse caso aqui, eu multiplicar por R em cima e embaixo, eu fico com G, né? Então eu fico com V2 sobre 2 menos, multipliquei em cima e embaixo por R, me deu G vezes R é igual menos, aqui eu multiplico por R2 em cima e embaixo, fico G R2 dividido por R mais H. Pronto, ele quer que você calcule isso daqui. Então você coloca valores, né, coloca 900 aqui, eleva ao quadrado, divide por 2, menos 3,5 vezes 800 quilômetros, é igual a menos 3,5 vezes 800 quilômetros ao quadrado, dividido por 800 quilômetros mais H. Pronto, você calculou o H. Só tem o H aqui. É a mesma forma que eu vou usar para calcular a letra C. Com que velocidade um objeto vai se chocar com um asteroide se ele for liberado sem velocidade inicial a 1.200 km acima da superfície? De novo, esse problema valia lá para quando você está aqui perto da superfície da Terra, você faz mv ao quadrado mais mgh é igual a mv ao quadrado mais mgh. Pronto, no segundo caso, o mgh dá zero, porque você vai encostar na superfície, e na primeira equação, a velocidade é igual a zero. Bom, você não pode usar mais essa equação, você tem que usar essa igualdade que a gente fez aqui agora, que é a forma correta da energia potencial e da energia cinética. Só que agora a nossa variável é a nossa, o que a gente não sabe é a velocidade com que ele vai chegar, né? Então, porque a gente vai escrever mv ao quadrado sobre 2, está lá em cima, mais a energia potencial que ele tem lá em cima, é igual a mesma coisa aqui embaixo, mv ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial que ele tem aqui embaixo. Horas aqui, então eu tenho que separar aqui na posição 1 na posição 2, né? Senão a equação fica estranha. Então vou colocar até aqui assim, para entender que não é elevado, né? Pronto. Então ele saiu
sem velocidade. Então, lá em cima ele não tem velocidade. Zero. Lá em cima ele tem só menos G, a massa do asteroide, a massa do que eu lancei, dividido por R mais a distância de onde ele está. Ele está aqui, ó. E essa distância aqui ele falou que é 1.200 quilômetros acima da superfície. Então é nessa configuração aqui. Então é R mais 1.200. R mais 1.200 quilômetros. Se o R estiver em quilômetros, então 1.200 quilômetros mais 800 dá 2.000 quilômetros. É igual a... Ele vai chegar com uma certa velocidade. E com energia menor, que é G M sobre R só. De novo a massa desaparece, né? Então, qualquer massa que você jogar lá vai ter essa mesma equação. E de novo eu posso fazer aquela maracutaia para tirar essa massa ao invés de calculá-la. Daí eu não preciso ficar colocando G e tudo. Então já me dá nessa equação aqui, ó. Vamos. Já me dá nessa equação aqui, eu multiplicar por R2 em cima e embaixo, me dá o G R2 dividido por R mais 1.200 quilômetros é igual a V ao quadrado sobre 2 menos, multiplico em cima e embaixo por R, G vezes R. Ora, isso daqui a gente tem, esse daqui a gente tem, 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 só ficou o V. Né? Passa isso aqui para lá. Pronto, então, obviamente esse valor aqui é maior que esse, né? GR é maior que GR ao quadrado dividido por R mais alguma coisa. Então, essa velocidade aí é positiva e a gente tem um número para ela. O que era importante nesse exercício? Entender a conservação da energia, que é cinética mais potencial, com o detalhe que a gente tem que saber escrever a potencial correta. Alguma dúvida nele? Posso ir para frente? Também não é um exercício trivial. Também é um exercício para trabalhar bastante. Bom, esse aqui eu fiz em detalhe e vou fazer em detalhe de novo agora. Só que como alguém me perguntou hoje de manhã sobre um cálculo que eu fiz nele, eu percebi que o problema vem lá de Física 1. Então eu vou detalhar um pouquinho mais. Tá? Eu poderia muito bem falar, bom, isso aqui vocês têm que ver lá em Física 1 e tal, né? Mas nunca vocês vão me ver fazendo isso. Aqui eu tenho, então no exercício eram 3 pêndulos físicos, eles vão oscilar em torno dos pontos que estão marcados aqui. Aqui no caso é esse aqui e esse aqui. As barrinhas aqui, elas valem todas uma distância L. São todas iguais. L. L. O desenho pode não estar igual, mas elas são iguais. E as massas também são todas iguais.
Vale tudo M. Aí o exercício pede para você calcular o período de oscilação de cada uma dessas configurações. Então, o período de oscilação desses pêndulos aí, que também não é uma fórmula para decorar, estava lá fornecida, ela vale 2π raiz. Se fosse um pêndulo comum, seria a raiz de L sobre G. Como é um pêndulo físico, é o momento de inércia dividido por M, G e R. Onde o R é igual à distância do centro de massa ao eixo de rotação. É uma distância. Distância é sempre um negócio positivo, né? Não tem um negócio negativo de distância. O eixo de rotação é esse ponto que ele está fixo. Aqui é esse e aqui é esse. Então a primeira dúvida que apareceu foi como que eu calculo a posição do centro de massa. Eu fui meio rápido hoje de manhã. Porque eu achei, admiti, tá certo que a gente já sabia fazer isso. E o centro de massa é aquela ideia nossa, né? A posição do centro de massa, se for em uma dimensão só, ela é tal que a massa total vezes a posição do centro de massa é a mesma coisa que a somatória de cada massa individual vezes cada posição individual, a somatória delas. Então, muita gente, ao invés de escrever assim, só passa isso daqui para cá. Fica uma equação talvez mais bonita, mas não tão fácil de entender quanto essa outra aqui. Massa total dividido pela somatória dos MZs XI. Essa equação aqui mostra que, na verdade, é um teorema da média. Né? Eu estou pegando a massa total, multiplicando por uma posição média. Estou dizendo que isso daqui vale a mesma coisa que pegar cada massa individual e multiplicar por cada posição individual, somando todas elas. Então, é por isso que a gente fala que o centro de massa é uma substituição. É como se toda a massa tivesse toda a massa centrada nesse ponto. Tá? Então, a forma de calcular é isso daqui. E é claro que isso daqui, se você for fazer para um monte de massa, para fazer um corpo sólido, né, isso daqui acaba virando uma integral. Isso daqui acaba virando uma integral. 1 sobre m, o m está aqui fora, integral de x, que é a posição dm, que é o elemento de massa. Isso aqui nada mais é matematicamente do que o teorema da média. Uma integral pode ser sempre um valor médio vezes a variável total somada. Ora, para esses casos aqui, como são discretos, eu não preciso fazer a integral. Não tem sentido fazer a integral, que é uma soma. Então, quando eu pego e calculo o centro de massa desse sistema aqui, o centro de massa aqui vai dar aqui, ó. O centro de massa vai ser onde toda a massa está centrada. Então,
Aqui nesse caso, ela é dividida aqui. Né? Não importa onde que eu tome a referência, que se eu tomar a referência aqui, eu vou concluir que o centro de massa é aqui. Se eu tomar a referência aqui, eu vou concluir que o centro de massa é aqui. E aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Que a massa total aqui, quanto que é a massa total? É 3m. A massa total é 3 vezes a massinha de cada um deles. É o que vai entrar aqui. E esses termos aqui, quanto é que é? Vamos partir daqui de cima. Então, o primeiro termo é massa vezes zero. Mais. O segundo termo é massa vezes L. Mais. Que é isso aqui, né? E o terceiro termo é massa vezes 2L. Então, quando eu somar isso daqui tudo, me dá a massa em evidência, 2L mais 1L, 3L. Então, isso daqui dá 3M vezes L. Dividido pela massa total, que é 3M. Então, cancela, cancela. O X do centro de massa é o L. Façam para os outros aqui, certo? O centro de massa aqui vai dar bem aqui. Faz para esse daqui, o centro de massa vai dar bem aqui. Nessa simetria que eu pus aqui é bem simples, né? Não tem muito o que inventar aqui. Então, o centro de massa é isso daqui, é essa posição. Para eu calcular aqui, eu usei esse ponto como referência. Se eu usasse aqui, daria esse mesmo ponto. Se eu usasse aqui, daria esse mesmo ponto. Tá certo? E assim vai indo. Então, não é esse. Se eu usasse esse ponto aqui, ó, um L, uma distância aqui é positiva e a outra aqui é negativa. Então, se eu usasse aqui, ó, certo? A massa total é sempre 3 e a somatória, como é que é? Para essa massa aqui é ml. O L aqui é positivo. Para essa daqui é m vezes 0. E para essa daqui é menos ml, porque é menos L. Quando eu somo os 3, me dá 0. Então, o x do centro de massa é 0 dividido por 3m. É 0, a minha referência é 0. Obviamente, o centro de massa não depende da referência, onde você começa a calcular. Tá? E se eu usasse aqui, a mesma coisa. Também é dar essa posição. Bom, então o centro de massa a gente tem que saber. Tinha que saber no exercício, né? Saber fazer isso daqui. Repito de novo. Repito de novo é um pleonasmo, né? Repito. Se eu repito, já é mais uma vez, né? Já está dizendo de novo. Com essa simetria simples que eu dei aqui, o centro de massa era muito fácil de concluir. Né? Cadê minha caneta? Então, o centro de massa do primeiro é aqui, o centro de massa desse outro é aqui, e o centro de massa desse daqui é aqui. O que vai entrar na equação aqui é a distância do centro de massa até o eixo de rotação. Então, aqui vai entrar essa distância, que é L. Aqui é L sobre 2. E aqui é L também. Então, agora eu já tenho essa parte, o G, e a massa que entra aqui é 3m, né? 3 vezes mzinho. Então, só vou reescrever aqui para a gente entender que aqui é a massa total, né? E a massa total aqui para esse daqui é 3m. A massa total aqui para esse daqui é 4m.
E a massa total para isso daqui é 5 m's. Pronto, então já tem. Agora precisa calcular os momentos de inércia. O IA, o IB e o IC. Certo? Porque o TA está igual a 2π raiz do IA dividido por 3mzinho G e L. O TB é a mesma coisa, só trocou o índice ali, né? 2π raiz do IB, a massa é 4m agora, 4mzinho, G vezes quem? L sobre 2. Sobre 2 vem aqui para cima se quiser. E essa daqui, 2π raiz do IC, 5mg vezes L. Então eu preciso do momento de inércia do A, do B e do C. De novo a gente volta lá para física 1. Sei lá, de repente o professor não teve tempo, não explicou direito, ou vocês esqueceram, tá certo? Não importa. Vamos aprender aqui agora. O momento de inércia, assim como o centro de massa, né, tem uma definição muito clara. O momento de inércia é a somatória do mi vezes xi ao quadrado. Isso daí é a medida que eu tenho na dificuldade para rodar alguma coisa em torno de um ponto fixo. Você rodar, você sempre roda em torno de um ponto fixo. Então, rodar em torno de um ponto fixo também é um pleonasmo, mas você precisa ter um ponto de rotação. Né? Eu estou rodando em torno desse ponto. O que eu estou rodando? Eu estou rodando um pedaço de pedra, estou rodando um violão, estou rodando uma porta. Então, o momento de inércia me mede essa massa angular que eu já falei para vocês, né? Coloco uma aspas aqui, porque claro que massa angular não existe, não é esse o nosso caminho. Mas é porque o momento de inércia está medindo a dificuldade para eu rodar em torno daquele ponto. Para eu dar um momento de rotação para ele, que chama de momento angular. Então, por analogia com o momento linear, eu chamo isso de uma massa angular. E é claro que ela depende da posição, porque depende com relação a onde eu vou rodar. Rodar uma barra em relação ao centro é mais fácil do que rodar com relação à ponta. A massa é a mesma, só o ponto de rotação é que está mudando. Então, para esses casos aqui, eles são fáceis de calcular. Ora, o IA são 3 massas. Né? Eu vou rodar com relação a esse ponto aqui, ó, que está desenhado aqui. Então vão ser 3 elementos da soma. Vai dar o primeiro m1 e o primeiro x1 ao quadrado. Mais o segundo m vezes o x2 ao quadrado. Mais o terceiro m vezes o x3 ao quadrado. Simples. Os m são todos iguais, então não preciso ficar colocando o índice mais. A gente já entendeu, né, que as massas são todas iguais.
E se eu estou rodando com relação a esse ponto, então a primeira distância aqui é zero. Então isso aqui é m vezes zero ao quadrado. Zero ao quadrado é zero. Mais o outro m vezes L ao quadrado. Mais o outro m vezes, quem é essa outra distância aqui, ó? É o primeiro m, o segundo m e o terceiro m. O primeiro m é a distância zero, o segundo m é a distância L, o terceiro m é a distância 2L. Então aqui é 2L ao quadrado. Então esse momento de inércia aqui, IA, para rodar em relação a esse ponto aqui, ele vale m vezes 0 mais m vezes L2 mais m vezes 4L2. Então ele vale 5mL2. 4 mais 1, 5. Pronto, então esse TA aqui, a gente já sabe ele integral. Ele é 5mL ao quadrado. O L ao quadrado aqui cancela com isso. A massa cancela com essa massa aqui. E esse resultado fica 5L sobre 3G. Se fosse um pêndulo com a bolinha só lá embaixo, seria a raiz de L sobre G. Isso daqui é 5 terços de L sobre G. Calcular o IB aqui. Momento de inércia para esse daqui. Então, esse IB são 4 massas. M vezes x1 ao quadrado. Mais m vezes x2 ao quadrado. Eu já não estou colocando os índices da massa nas massas porque elas são todas iguais. Mais m vezes x3 ao quadrado. Mais m vezes x4 ao quadrado. O x é a distância com relação ao ponto aqui de rotação, que é aqui. Ora, a primeira massa é essa, por exemplo, né? A segunda massa é essa, a terceira massa é essa, a quarta massa é essa. Então, o primeiro vale L ao quadrado. Se eu chamar para cima positivo e para baixo negativo, não faz a mínima diferença, porque eu estou levando ao quadrado, né? Porque é distância. Então, dá M, L ao quadrado. A segunda massa está bem aqui em cima do eixo de rotação, então dá zero. Dá M vezes zero ao quadrado. A terceira é essa daqui. Vamos apagar. Uma hora eu me acostumo com isso. Então, a terceira dá M vezes L ao quadrado. E a quarta massa é essa daqui, então é 2Ls ao quadrado. M vezes 2L ao quadrado. Então, quanto é que dá isso daqui? ml ao quadrado, 0, ml ao quadrado, 4ml ao quadrado. Então, 4, 5, 6 ml 2. É o que vai entrar aqui. É o que vai entrar aqui. 6ml ao quadrado. Então, o quadrado aqui cancela com isso daqui. O m cancela com isso daqui. Esse 2 cancela com isso daqui, dá 2. E esse 2 cancela com esse 6, dá 3.
Então, se eu apagar toda essa bagunça aí, ficou um L lá em cima, hein? Ficou 3L sobre G. E finalmente, do último aqui. Então agora a gente já calcula mais rápido esse momento de inércia, né? Então esse momento de inércia do C é igual ml2, da primeira aqui, mais 0, da segunda aqui, mais ml2, essa daqui, mais 4ml2, dessa daqui, mais 9ml2, dessa daqui. Certo? Porque é m vezes essa distância aqui ao quadrado. Quanto que é essa distância? 1, 2, 3L. 3L ao quadrado é 9L2. 9L2. Então, esse momento de inércia do C dá igual 1 mais 1, 2, mais 4, 6, mais 9, 15. Então, dá 15 mL2. Pronto, é o que você vai entrar aqui, ó, 15 mL2. De novo, esse L ao quadrado aqui cancelou. Essa massa cancelou. E 15 sobre 5 dá 3. Pronto. Pronto. Então dá 3 L's aqui em cima sobre G. Ok? Espero ter resolvido a dúvida aí. Se eu não resolvi, pode perguntar de novo. Vamos fazer até entender. Alguma questão nela, não? Rapaz, usar esse negócio aqui no ouvido é terrível. Caramba, dói a orelha. Vamos para a última lá. Então a gente tem um oscilador harmônico, simples, amortecido e forçado. Então, um oscilador harmônico simples, amortecido e forçado, representado por uma massa presa numa mola. Com uma força para lá e para cá. Com atrito aqui. Dado pela letra B. Então, a gente já viu lá, a gente escreveu bem 500 vezes, já entendeu que no começo ele oscila de uma forma maluca até estabilizar assim. Por quê? Porque no começo aqui o atrito vai matar a frequência natural dele. Tá? E depois, com o tempo para cá, só vai funcionar a frequência da força externa. Por isso que a solução, depois que ele está estável, fica um cosseno de ômega t mais φ, onde ômega é que entra aqui é a ômega da frequência forçada. Né? Tem um cosseno ó, bem direitinho aqui. Porque depois da fase de transição, onde a frequência natural ainda funciona, né? Porque o atrito ainda não matou ela total, a gente tem uma confusão. Depois do momento que matou, que o tempo fez a oscilação natural morrer, a gente fica com a oscilação dada pela frequência forçada. E aí o XM ele falou para nós que vale isso. Pronto. A constante da mola lá, ele falou, a constante da mola vale 0,25. Ainda foi bonzinho, deu todas as unidades perfeitas para nós, Newton por metro
segundo. E a massa da mola, a massa que está presa ali na mola é 3,6 quilogramas. A frequência de oscilação forçada é 92% da frequência de ressonância do sistema. A frequência de ressonância do sistema é ômega zero. E quanto que é o ômega zero? Ora, isso daqui a gente frisou bem, é raiz de K sobre M. É a frequência natural do sistema. Frequência de ressonância é a frequência natural do sistema, e quando a frequência externa é igual à frequência natural do sistema. Então, isso daqui vale um número, eu não sei quanto que é, não, 0,25 dividido por 3,6. Newton vezes... aqui eu falei alguma coisa errada, né? A constante de amortecimento aqui é isso. Aqui é a constante de amortecimento, né? Aqui não é 0,25 não. Aqui é 280 newtons por metro, né? K é 280. Porque não pode ser essa unidade aí que eu inventei aí. 280 newtons por metro. Então aqui é... Deixa eu apagar isso daqui. Que é 280 newtons por metro. Então, se a gente quiser newtons por metro, Newton é massa vezes aceleração, dividido por metro, vezes a massa que está aqui embaixo em quilos. Então, cancelou todas as unidades, deu certinho, né? O quilo cancelou, o metro cancelou, ficou só 1 sobre segundo ao quadrado dentro da raiz, que sai como 1 sobre segundo. Então, isso daqui já está em radianos por segundo. 280 dividido por 36 radianos por segundo. Qual é o período de oscilação forçada? Ora, o ômega F é a frequência forçada. Isso aqui é 2π vezes a frequência ou 2π sobre t, forçado. Então, o t forçado, que é o período que ele tem aqui, depois que estabilizou, é 2π sobre o ômega forçado. E o ômega forçado, ele falou para nós que vale 92% da frequência de ressonância. O ômega forçado é 0,92, que é igual a 92%, né? 0,92, vezes o ômega zero, que é aquele valor lá, 280. Então, o ômega F TF é igual a 2π dividido por 0,92 vezes a raiz de 280 sobre 36. Obviamente eu não sei quanto que dá isso aqui, bom, mas é em segundos. Só fazer as contas aí. Então, esse é o período de oscilação forçado. Qual que é a amplitude? Então, a amplitude é só para colocar essas contas aqui. Ele falou aqui, ó, o FM vale 85. Então, você coloca 85 aqui. E o XM, então, dá 8,5, perdão, não 85, 8,5 dividido pela raiz de 36 ao quadrado vezes
ômega zero ao quadrado menos 0,92 vezes ômega zero ao quadrado, tudo isso daqui ao quadrado, mais o B 0,25 vezes 0,92 vezes ômega zero ao quadrado. Só colocar número aqui. Como aqui já está em newtons, que é então quilograma metro por segundo ao quadrado, e o que está aqui embaixo é metro vezes segundo ao quadrado, vai ficar só metro aqui em cima. Só em metros. Então, isso aqui já sai em metros. Então, a gente respondeu isso daqui. Qual é a amplitude do movimento nessas condições? A amplitude do movimento nessas condições é. Ué, não foi o que ele perguntou? Ah, não, não. Que amplitude da velocidade, perdão. Eu respondi essa resposta aqui, é a resposta B, a amplitude do movimento. A, a amplitude da velocidade, não. Perdão. A amplitude da velocidade não é isso. Se o x de t é isso daqui, horas, o x ponto de t, que é ele sim a velocidade, é igual a xm menos vezes ômega f vezes seno de ômega ft mais φ, né, porque é derivada. A amplitude é só esse valor aqui, então a amplitude da velocidade, que é o Vmax, é igual ao Xmax, que a gente calculou ali, vezes o ômega f. Pronto. Então, precisava calcular esse primeiro, para jogar aqui. E aqui sendo 0,92 do ômega zero. Então, a gente tem tudo. Então, até aqui foi feito. Agora, depois ele pergunta, e na ressonância? Quanto que vai ser a amplitude? Ora, na ressonância, essa equação fica um pouquinho mais simples. Né? Fica um pouquinho mais simples, por quê? Porque na ressonância esse termo aqui é igual a zero. Ele não contribui. Então, x máximo para a ressonância, ele é igual ao Fm, que está lá dado, né, que é 8,5, dividido por B vezes ômega F. E o B foi dado. E o ômega F foi. Se é a ressonância, o ômega F é igual ao ômega zero. É o máximo possível, inclusive, para esse valor. Agora, e se a frequência aumenta e fica 4 vezes igual à frequência de ressonância? Também não vejo maior dificuldade nisso. Nesse caso, o x máximo fica igual ao Fm raiz de M2, que multiplica ômega zero ao quadrado, menos 4 vezes, então 4 ao quadrado é 16 ômega zero ao quadrado. Ficou negativo, mas tem um quadrado aqui, mais 16 B2 ômega zero ao quadrado.
Bom, aqui dá 16 menos 1 dá 15 ao quadrado, então esse número aqui vai ser muito maior que isso. Eu posso fazer a conta ideal, sem problema nenhum, coloco, mas como aqui está um número muito maior, né, então esse daqui é, a grosso modo, esse xn aí, bem fora da ressonância, 4 ômega 0, ele é Fm dividido por M2, M2 não, saiu a raiz aqui, ômega 0 ao quadrado vezes 15. Certo isso? Certo isso. Certinho isso daí. Tem esse termo de correção ainda, né? Tem um termo de correção aqui que dá B2 vezes 16 ômega F2. Só que como B2 é um número pequeno, porque o B já é um número pequeno, né? E esse daqui é bem pequeno comparado com isso daqui, então é praticamente esse resultado aqui. Mas quem fez a conta completa, claro que está certo também. Então, uma prova bem trabalhosa, mas não era difícil, né? Espero que, assim, se alguém quiser falar alguma coisa na prova, o que vocês acharam da prova, sou todo ouvidos aí. Alguém perguntou, muito maior que o raio da Terra? Não, a raio da Terra não tinha nada a ver no exercício, na Terra não aparece na história, tá certo? Alguma dúvida? Algum comentário sobre a prova? Ou podemos seguir na aula? Você achou que foi... Professor, achei a prova bem tranquila também. Eu acho que a Tatiele quer falar alguma coisa ou a Caroline? Claro, tem sempre vai ser pouco tempo para fazer as coisas, né? Se a gente tiver um ano para fazer a prova, melhor, né? Mas não temos, né? A gente tem que se virar nos 30. Eu acho até que é dado tempo demais. A gente vai ter outros problemas na vida profissional da gente com mais tempo, mas são problemas muito mais difíceis, muito mais complicados. Aqui está tudo amaciado, então não acho que foi pouco tempo, não. Acho que foi até bastante tempo, tempo demais. Vamos seguir então para a aula, certo? Deixa eu fechar isso daqui. Vamos para a aula. Hoje a gente vai falar então de movimento oscilatório. A gente tem ainda mais uma meia hora, dá para falar de alguma coisa. Hoje nós vamos começar a falar de ondas. Então, ondas é, a grosso modo, uma generalização do sistema oscilatório. Porque no sistema oscilatório que a gente tinha, então, é que a gente queria saber a posição do nosso sistema, seja o nosso sistema a massa que está presa na ponta de uma mola, a massa que está presa na corda de um barbante, o centro de massa de um pêndulo físico, a posição num pêndulo de torção, o que fosse, a gente sabendo como que essa posição aqui variava no tempo, né? A gente sabia onde ele ia para o futuro ou sabia de onde que ele tinha vindo do passado. Então, eu sei descrever o futuro e eu sei de onde que ele veio, sei as origens dele, sei o que ele pode ter causado no passado. Então, a equação de movimento é esse o objetivo. A posição variando no tempo. Era só isso que a gente tinha, né? Aqui agora é a mesma coisa, a gente quer uma equação de movimento. Só que uma equação de movimento para esse tipo de sistema, ou esse tipo de sistema. E a gente já sabe, isso aqui é uma foto tirada num instante T. No próximo instante, essa figura mudou. Porque aqui, né, veja bem, eu
Tira o centro aqui, que o centro para nós aqui é complicado, certo? Mas tira o centro que eu tenho, que tem uma onda, ó. Igualzinho eu tinha antes, mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo. Né? Só que se eu tirar uma foto num instante posterior, esse máximo já não está mais aqui, ele está numa outra posição. Então agora eu vou pôr aqui com uma outra cor, sei lá, vou pôr em... O que eu posso colocar aqui que fique bem claro? Verde. Então esse verde aqui é num outro instante. No outro instante esse daqui andou, então o máximo vai estar aqui. Onde era máximo ficou mínimo, e máximo ficou mínimo, aí mudou. Né? Ou seja, essas duas aqui, elas estão mudando com a posição. A posição aqui no caso é alguma coisa que varia com x e com y, né? E obviamente também está mudando com o tempo. Então o que é isso daí que eu estou medindo? Aqui nesse caso dessa onda é a altura dela no eixo Z. Então essa aqui é uma onda planar, uma onda que depende de duas direções, de x e de y. Aqui também é uma onda, a gente tirou uma foto aqui, a gente está vendo essa foto aqui, está representando isso. Se eu tirar a foto no instante posterior, ela vai estar aqui. Igualzinha, mais para frente. Então, e se tirar depois num outro momento, ela vai estar aqui. Isso daqui é chamado de pulso. Se eu tiver vários pulsos, eu tenho o que os mineiros inventaram, chamar de trem de pulso. Claro que eu estou brincando dizendo que são os mineiros aqui, porque mineiros fala trem para tudo, né? Trem de pulso. Um trem de pulso é uma onda. Esse trem pode ter um vagão só, que é isso daqui, né? Esse exemplo aqui. Então, um pulso é a onda mais simples que existe. E nitidamente aqui nesse caso, então a gente está vendo que ele depende da posição, porque aqui é a posição dele, né? Aqui é uma foto da distância x aqui, ó. Isso aqui é o x, que no caso é o x, e isso aqui é o y. Então aqui o y, ele depende do x. Deixa eu apagar aqui, só um minutinho. Aqui o y ele depende do x. Foi para esse instante, no outro instante ele está numa outra posição, então ele também depende do y. Então, na verdade, do y, perdão, também depende do tempo. Essa aqui é uma onda unidimensional, em uma dimensão só. Em 3 dimensões seria alguma coisa que fica fazendo em todas as dimensões aqui possíveis. Então aí você já quer saber como que é a posição de alguma coisa, vai depender então de x, de y, de z e do tempo. Essas descrições aqui em 2 dimensões e 3 dimensões só ficam com notações matemáticas diferentes que não interessam para nós nesse momento. Então o que nós vamos fazer é trabalhar com uma dimensão só. Então vai ser sempre a nosso problema encontrar a função y que depende do x, porque aí está dependendo do x aqui, porque aqui é o x, né? E que depende do tempo. Então logo, logo a gente vai trabalhar com o pulso mais simples possível, que viaja no tempo, e esse pulso, se for somado
com outro, com outro, com outro, vai dar uma onda. Então esse é o nosso objetivo. É descrever alguma coisa agora que varia no espaço e no tempo. A gente não tem só a dependência temporal como massa-mola ali, porque aonde que está a questão que Será que tem alguém querendo entrar agora? Não. No massa-mola, por que não aparece essa dependência do X? Ou no pêndulo, ou no outro corpo? Porque no massa-mola, a nossa massa que está aqui, ela não muda, ela é sempre a mesma coisa. É um ponto, né? A gente desenhava sempre uma caixinha. No pêndulo era uma bola, mas a gente trata como sendo um ponto. Então esse ponto não tem uma descrição espacial. Agora não, agora a gente tem que ter uma descrição espacial da história. Então a função tem duas variáveis. Certo? Bom. Ondas, né? Todo mundo está acostumado com ondas, a gente sabe ver onda no mar, tá certo? Olha lá. Então, onda é alguma coisa que varia no espaço, está variando aqui, ó, né? Aqui é um máximo, deixa ela parar aí para eu. Pronto, então, aqui é um máximo, um mínimo, um máximo, um máximo, um mínimo, um máximo, e o tempo passando, esse máximo vem para cá, esse máximo anda para cá. Então, tá todo mundo acostumado com onda a gente sabe disso. Tá? Essa aqui é a foto num certo instante. Num certo instante, olha lá, máximo, mínimo, máximo, máximo, mínimo, máximo. E o tempo passando, esse máximo caminha para cá. Tá? Então, onda a gente sabe o que é. Né? Duas formas são as principais. São as duas formas que a gente conhece. As ondas podem ser longitudinais e podem ser transversais. Até agora, nesses exemplos que estão mostrados ali, as ondas são todas transversais, elas acontecem nessa direção. O impulso é dado nessa direção e ele se propaga nessa direção. Por isso que fala transversal, então, porque uma é transversa à outra. A velocidade de propagação do pulso é transversal ao movimento da corda, das partículas, o que tiver. Na onda longitudinal, não, o pulso, a propagação é para cá, e o acúmulo também acontece nessa direção aqui. Ó. Então, ele é ao longo da velocidade de propagação. Você faz um pulso só se você empurrar a corda, a mola e voltar. Aí faz um pulso só. Se você ficar fazendo para lá e para cá o tempo todo, você vai fazer um trem de pulso, você vai fazer uma onda. Essa onda aqui, que eu estou representando para cá, é um monte de pulso viajando para lá. Que é um monte de aglomeração e parte estendida. Aglomeração e parte estendida. Ou, se for que nem está aqui embaixo, fazendo um monte de movimento nessa direção, você está fazendo um máximo e um mínimo, um máximo e um mínimo, e eles vão viajando para lá. Tá, então, essa primeira transparência é só para representar a separação bem nítida entre o que é longitudinal e o que é transversal. As nossas equações todas no começo vão descrever ondas transversais. A primeira parte do curso vai estudar onda transversal. Aí depois a gente vai estudar a onda longitudinal. Só que na primeira transparência, ou na segunda, eu já vou mostrar que a onda longitudinal a gente descreve matematicamente igualzinha à onda transversal. Opa, então eu vou perder meu tempo fazendo tudo de novo? Não. Então eu paro e falo, bom, as equações são as mesmas. Preciso interpretar o que é uma coisa num caso, o que é uma outra coisa no outro caso. Igualzinho àquilo que eu já falei para vocês dos circuitos elétricos lá que tem as equações iguaizinhas, oscilador harmônico, amortecido e forçado. Você não tem a posição de alguma coisa presa na mola, mas você tem a variação da carga. As equações são iguais. Aqui é a mesma coisa. A gente estudou tanto essas
equações. Quando vem para cá, as equações são iguais. É a equação de uma outra variável, mas elas são iguais. Então eu não vou perder tempo estudando de novo. Então o que eu faço? Eu pego e vou para as principais ondas longitudinais, que são as ondas sonoras, e estudo um pouco delas, porque esse assunto é muito interessante. Muito bacana estudar isso daqui. Tá? Então vamos lá, deixa eu ver que hora que é. A gente precisa de mais. Ah, ainda tem mais um tempinho ainda, então dá. Estamos no prazo, certo? Então, essas ondas, então, que a gente está transversal, falando de onda transversal, nós vamos ficar aqui por enquanto. Tá? Lembra do que eu falei, todas as nossas análises vão estar em termos dessas ondas transversais. A gente tem elas basicamente dois tipos, mandam quaisquer dos outros. Tá? Toda onda vem a partir de um ponto, de alguma coisa que está perturbando o sistema num ponto. Perturbando foi ótima essa palavra, porque me lembrou dizer que essas ondas que nós estamos tratando aqui são sempre ondas mecânicas. As ondas mecânicas são as ondas que precisam de um meio para se propagar. As ondas mecânicas só acontecem se houver um meio onde elas estão se propagando. O que é diferente das ondas eletromagnéticas, cujas equações são as mesmas, são idênticas, mas elas não precisam de um meio para se propagar. As ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. Também se propagam em um meio. Um meio material. Onde elas têm uma certa tendência muito forte a decair depois. Tá certo? Mas elas se propagam no vácuo, e as ondas mecânicas não, né? Pela própria obviedade do nome que foi dado. Se ela é mecânica, ela precisa de alguma coisa. Se ela precisa de alguma coisa, não pode ser vácuo, né? Porque no vácuo não tem nada. Tá? Então essas nossas ondas aqui, as transversais, podem ser divididas em duas famílias. Ondas planas e ondas circulares. As ondas planas estão aqui e as ondas circulares estão aqui. Isso daqui a gente chama frente de onda. Então essa onda está viajando para cá, né? Isso aqui é, por exemplo, uma cuba de água. Pode ser uma piscina, pode ser só uma cuba de um pirex de água. Onde alguém ficou batendo com uma régua, que é a régua que vem, a água está lá parada e o cara ficou batendo com uma régua aqui. Então quando ele bate aqui, ele provoca uma alteração no equilíbrio da água que está lá, e isso forma um pulso, e esse pulso viaja para lá. Viaja para lá. Então, por exemplo, aqui o que acontece? Aqui as partes brancas, aqui, as mais esbranquiçadas aqui, é o máximo da onda, e aqui é o mínimo da onda. Então isso daqui eu posso associar com... Né, vamos associar com isso aqui. É o máximo e o mínimo. Então aqui a gente chama de pico, e aqui a gente chama de vale. Aí ela vem toda para cá, então essa aqui é uma onda plana. Se eu puser um obstáculo com um buraco só aqui pequeno, o que vai acontecer? Ela aqui ela não pode se propagar mais, e aqui ela vai se propagar. Como que ela se propaga? Aqui assim. E quando ela chega nesse momento aqui, ela está livre para ir para lá. Ó. Então, nesse momento aqui, ela está livre, ela começa a poder ir para lá. Por isso que ela faz, por isso que ela é circular. Na verdade, todo ponto aqui, ele quer se propagar para lá, para lá, para lá, para todos os lugares. Né?
Só que o outro ponto do lado dele também. E outro ponto do lado também, e outro ponto do lado também. Então, todas essas componentes se anulam e só sobra a componente para lá, que é a única direção livre que ela tem para ir. Aqui não, quando ela chegou aqui, ela está livre para ir para lá. Ó, porque as outras que estavam vindo para cá foram cortadas. Então ela faz essa divulgação aqui agora. Então são circulares. Tá? E aí, se você olhar essa linha aqui, ó, nessa linha, e for olhar como é a intensidade aqui, o que, que você vai ver, ora? Você vai ver que bem no centro aqui, você está nesse momento aqui vendo um máximo, né? O máximo está aqui, ó. Que agora eu estou olhando aqui, essa direção aqui é essa daqui, tá? Então o que, que eu estou vendo aqui? Estou vendo um máximo, depois vem um mínimo, depois vem um máximo de novo, depois vem um mínimo, depois um máximo, depois um mínimo, depois um máximo, depois um mínimo. E aí isso aqui quer dizer a intensidade dele, né? Que chega mais, claro, porque aqui viajou menos, então chega mais, seja lá o que for aqui, água, partícula, ou que diabo você estiver colocando aqui, e aqui vai chegando cada vez menos. Né? Quanto mais você vai se distanciando, vai chegando menos. Você distancia tanto que não chega mais nada. Tá? Então, esse daqui é o seu resultado experimental de você fazer essa fenda, fazer uma única fenda aqui. Ora, mas eu sou curioso, então agora eu não vou fazer uma fenda, eu vou fazer duas. Se eu faço duas, eu tenho de novo aqui a mesma coisa, a onda caminhando para cá, e aquela onda livre, quando ela chega aqui, ela está livre aqui, mas aqui quando chega está livre aqui, mas logo, logo ela não vai estar mais livre, porque ela viajou um pouco aqui, ela já vai encontrar com essa outra que está aqui, elas vão então interagir. Então agora eu tenho uma onda aqui, que está assim, e uma outra que está aqui. E elas começam a interagir uma com a outra. Né? Então é claro que dessa onda aqui tá vindo isso. E dessa outra aqui também tá vindo alguma coisa assim. E isso depende da posição em que você está aqui. Né? Aqui pode estar dando exatamente o máximo em fase com o máximo, e logo depois, um pouquinho para cá, pode estar dando o máximo de uma com o mínimo da outra. Essa daqui mais essa daqui me dá o quê? Me dá um máximo mais acentuado e um mínimo mais acentuado ainda. Né? Os dois. E essa daqui com essa daqui me dá zero. Então elas podem se anular. E todas as coisas intermediárias. Então o fato de eu colocar dois buracos aqui, ou duas fontes, então, isso daqui é chamado uma fonte pontiforme, porque é como se fosse um ponto, claro, né? Não é um ponto, é um buraquinho, mas que tem uma dimensão. Então não é um ponto literal, mas é que eu consigo me aproximar. Duas fontes aqui, elas interagem e dão esse resultado aqui. Ó. Porque esse daqui é a soma dessas duas ondas. Esse daqui é chamado um fenômeno de interferência. Isso só acontece com ondas, isso não acontece com partículas. Se eu estiver jogando partículas aqui, bolinha de gude. Estou jogando bolinha de gude. Tá? Então, aí a bolinha de gude também vale o raciocínio para cá. Então vamos começar daqui para cá. Se eu estiver jogando bolinha de gude para cá, estou jogando um monte de bolinha de gude, então de repente uma bolinha de gude passa bem no centro, ela vai para lá. Se ela passar raspando aqui, ela vai bater e vai vir para cá. Se a outra passar aqui, vai bater e vai para lá. Então vai ter uma distribuição de bolinha de gude ao longo dessa distância aqui, que é
uma bolinha ao longo dessa distância aqui, ó, né, virei esse eixo aqui para cá, onde aqui é o centro, que está bem olhando para o buraco lá, o máximo de bolinha de gude vai chegar aqui e vai chegar cada vez menos bolinha de gude para lá. Vai ser alguma coisa assim. Saiu meio exagerado, mas bom. Vai dar uma distribuição de bolinha de gude aqui assim. E se você fizer esse negócio aqui, essa experiência com bolinha de gude, e for lançar bolinha de gude, o que você vai conseguir aqui? Pode jogar as bolinhas de gude uma a uma, pode jogar elas todas juntas, tá certo? Não importa. O que você vai conseguir ao longo dessa linha aqui é, sabendo que uma fenda está aqui, por onde passou a bolinha de gude, outra fenda está aqui, você vai conseguir um máximo de bolinha de gude aqui, um outro máximo aqui e alguma coisa assim. Opa. Não vai ter jeito de escapar disso. No entanto, quando você faz com ondas, não dá esse resultado, dá esse resultado aqui, ó, que é isso daqui. Agora tem um máximo aqui, uma oscilação, oscilação, um outro máximo, uma oscilação, oscilação, outra oscilação, oscilação. Máximo aqui, oscilação, oscilação, máximo, oscilação, oscilação. Então, essa é a diferença entre ondas e partículas. E esse, por incrível que pareça, é um resultado bem conhecido há muitos e muitos anos, isso daí, tá certo? Desde, se bobear, 1780, 1800 já se conhecia muito isso daí. Definição de onda era isso. Definição de onda. Onda, alguma coisa que se porta como uma onda, se porta assim. Então, toda a teoria eletromagnética do Maxwell, inclusive o Maxwell provando que a luz era um fenômeno eletromagnético, porque a luz dá esse fenômeno de interferência. Então, a luz é onda. Uma experiência bacana. Você pega a luz, um laser é uma onda plana. Você passa um laser. Não precisa ser laser, mas o laser é bom porque é um comprimento de onda só, né? Como tem aqui, um comprimento de onda só. Você passa um laser por um buraco e você vê. Você não vê dois pontos aqui. Um ponto aqui do laser. Você vê vários pontos. Parecem pontos em toda a extensão aqui. Provando então que a luz é uma onda eletromagnética. Ora, mas aí resolveram fazer essa experiência com átomos. E foi aí que a porca torceu o rabo, aí complicou muito a nossa vida. Por quê? Porque os resultados não são nem A nem B. Esse é o grande, entre aspas, problema, fecha aspas, da mecânica quântica. Quando eu jogo átomos pequenos, ou elétrons, ou núcleos, coisas bem pequenas aqui, por esse buraco aqui, certo? Eu tenho duas respostas possíveis. Eu tenho que ele pode se comportar como partícula, como bolinha, como se fosse bola de gude, ou ele se comporta como onda. E como que isso acontece? Por que dá essa diferença? Se eu fizer a experiência jogando átomos, elétrons por aqui, e eu não perguntar por onde ele passa, perguntar significa que eu não vou medir por onde ele passa. Então ele se comporta como uma onda. Mas se agora eu coloco um olho aqui, coloco alguém vendo aqui, coloco alguma forma de medir, eu sei se ele passou por aqui ou por aqui. Ele tem que passar por um dos dois, né? O princípio é essa a história. E se eu sei que ele passou por aqui, ou se eu sei que ele passou por aqui, pode ser de um por um, pode ser de 1 milhão por 1 milhão,
aí ele se comporta como uma partícula. Então fica essa dualidade aí. Bom, como eu disse, é um problema, e o problema estava entre aspas, porque demorou-se um tempo, mas finalmente se estabeleceu uma teoria onde se entendeu isso. Tá? Se entendeu isso. E realmente a coisa está baseada na pergunta por onde ele passou. Se você pergunta por onde ele passou, você tem que fazer uma medida. A partir do momento que você faz uma medida, você altera o teu sistema. Então você já não tem mais o sistema inicial, porque eu tive que medir. Claro que isso que eu estou falando para vocês é mecânica quântica, não tem nada a ver, tá certo? Vocês não sei nem se tem interesse nisso, provavelmente não. Né? Mas isso foi muito importante entender isso para poder chegar nas equações de eu determinar precisamente as energias de um átomo ou de um sistema de átomos para eu poder usar essa energia então para fazer um dispositivo que responde como é num computador. E que daí me permite tudo isso daí que a gente está vivendo agora. Certo? Bom, só para dizer o quanto esse negócio de ondas é importante. Tá? Mas eu acho que a gente tem que voltar para a nossa aula aqui, para o nosso primeiro feijão com arroz. A gente tem que comer muito feijão com arroz para um dia chegar lá no estrogonofe, né? Certo? Então, eu vou mostrar aqui o camarada fazendo o seguinte, ele está fazendo as duas fontes aqui, inclusive isso aqui eu gravei um textinho aqui, vai aparecer a minha voz aí numa gravação, que eu estava testando se eu podia gravar alguma coisa. Então tem a superfície aqui, né? Claro, essas perturbaçõezinhas aqui não importam para nós, tá? E aqui ele tem uma fonte e a outra fonte. Então vamos ver o que ele faz aí. Isso. Esse é chamado fenômeno de interferência. Ou seja, deu para ver, inclusive, né, que desde o começo, tá? Deixa eu tirar o som dele aqui, que agora eu quero eu falar. Tá vendo então a fonte dele fazendo uma fonte só, é uma fonte putiforme e está fazendo uma onda só, lá que bacana aquela onda lá. Aí ele começa a fazer a outra e elas começam a interagir, dá para ver o momento que elas começam a interagir, tá vendo? O máximo de uma interagindo com o máximo da outra. Máximo com máximo dá máximo, mínimo com mínimo dá mínimo. Agora máximo com mínimo se anulam. Então chega um momento que ela fica estacionária, né? Tá certo? Porque tô fazendo as ondas no mesmo momento e olha lá, o que acontece? Tem uma faixa aqui, ó, onde elas se anulam totalmente. E dá para ver, inclusive, né, que o que acontece é que o máximo nessa posição, deixa eu botar para cá e parar esse negócio aqui. Ó. Aqui onde ela está se anulando totalmente, aqui o máximo daqui é o mínimo daqui, né? E vice-versa. Vai trocando. Então, muito bacana esse experimentinho, bem simples aí para a gente entender essa questão da interferência de ondas. Achei bacana isso daí. Nós não vamos chegar a equacionar isso daí, certo? Não vamos, não faz parte do nosso curso agora. Muito provavelmente vocês vão ver isso em outros cursos, outras disciplinas aí para frente, tá? Por enquanto eu quero voltar para a origem lá, então estudar, como eu falei para vocês, a onda mais simples, que é um pulso, e esse pulso viajando. Vou ver a matemática disso, vou explicar
a física disso, a física com as mãos, de por que isso acontece, né? Claro que depende do material, mas a gente já viu lá, né? Essa experiência anterior aqui, ela é muito didática por conta disso, né? Eu consigo ver que quer dizer, a superfície aqui está uma beleza, né? Está uma superfície lisa perfeita, e ele começa a provocar uma onda aqui, porque ele está batendo aqui. Então, quando ele bate, ele desloca as partículas que estavam em equilíbrio aqui. Então, ele empurrou para baixo umas partículas. Ué, como eu não posso mudar, eu não estou tirando matéria daí, eu não estou mudando a quantidade de átomos, eu não posso apertar mais eles, então, se eu empurrei para baixo aqui, matematicamente, naturalmente, ele tem que ir uma parte para cima. Essa parte para cima depois vai cair. Então, ela vai viajar para lá, que é o que acontece, né? As ondas vão viajando para lá, né? Porque se for um só, ele deu só uma pancada, vai só uma. Se for duas, vai uma, depois vai outra. Três, quer dizer, o trabalho dele aqui de fazer elas variarem por iguais, tá certo? Ele está toda hora batendo aqui, é para fazer a variação ser igual. Ou seja, tem uma frequência aqui, tem o que a gente vai ver, um comprimento de onda associado aqui, que é igual porque ele está fazendo esse movimento aqui igual. Mas se ele fizesse desigual, seria desigual isso daqui, não importa. Quer dizer, uma só que ele faça, ele empurra para baixo, já joga para cima, então essa já joga para cima já vai ter que depois ir viajando para lá. Ela vai ter que viajar para lá, não vai ter jeito. Ela não pode ficar parada, né? Tem as forças que estão atuando aqui, que são as forças de equilíbrio, o negócio ficar parado. Você tirou do equilíbrio, ele vai ter que viajar. Certo? Não vai ter jeito. Tá? Então, cadê o meu? Ih, travou aqui. Pelo jeito travou. Então é isso. Então nós vamos ver um pulso viajando. O que significa isso? Como que é essa equação? Né? Como que é essa equação? O que isso significa? E aí de um pulso, bom, se eu construir um pulso, eu construo dois, construo três e quantos eu quiser, né? Certo? Onde é que eu estava aqui? Não, não é essa. É essa daqui. Né? Certo? Então, aqui que a gente continua na próxima aula. Tá? Tem algum comentário, alguma dúvida? Como é que vocês estão aí com essa parte? Tudo certo, professor. Essa parte eu acho bem tranquila. Beleza. Então, se todo mundo já pôs o nome aí, agora a gente pode encerrar nossa gravação aqui.